em Provas da Criação e também no canal Jornal Afinal, você vai, juntamente comigo, ter mais um privilégio que nos é dado pelo Espírito da Verdade. Existem várias maneiras, várias revelações que provam e comprovam a existência do Criador, aquele que criou todas as coisas, o Altíssimo Soberano, que nós na transliteração hebraica o chamamos de Yahu, o nosso Salvador amado Yahushua, gutural, e o Espírito da Verdade, o Consolador amado, Ruha, Yahu, ou Ruha, Yahushua, o Espírito de Yahu, o Yahushua, e também no hebraico moderno como Ruach HaKodesh. O que eu quero compartilhar com vocês tem uma profundidade realmente semelhante àquela entrada de uma mina espiritual de conhecimento. Lá em Arabe, capítulo 28, fala da sabedoria, né? Comparando a sabedoria com coisas mais valiosas do que se possa imaginar. Sabedoria suplanta todos os valores. O dom da ciência também, do conhecimento, não é isso? Está lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Eu não tenho palavras para agradecer os privilégios que eu tenho recebido do Espírito da Verdade. Depois de 50 anos de preparo, disciplina, até castigos, hoje eu me sinto um homem privilegiado. E tenho que agradecer. Sou um cidadão reciclado realmente. Fui tirado do mundo, do inferno, do pecado. E tendo hoje o privilégio de pregar para o mundo inteiro. Então, vários países, são mais de 30 blogs, além de canais no YouTube, Facebook. Nós temos também publicado vários assuntos, vários temas, YouTube, blog, Twitter. E sempre com essa alegria que o Espírito da Verdade nos transmite. Eu quero agora, preste bem atenção, por favor, ensinar para você mais uma revelação dentre as inúmeras que o Espírito da Verdade tem nos dado. Como dissipar as dúvidas em relação à existência do Criador. A existência do Criador. Temos inúmeras provas, sem dúvida alguma, a revelação escritural, que nos é trazida pelo Espírito da Verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se por acaso você ainda estiver assim, carente, necessitado de mais alguma prova da existência do Criador, não se esquecendo que a maior prova é a vinda do Salvador amado. E o Altíssimo, Soberano, Criador dos céus e da terra, ele não ficou no anonimato, ele revelou-se através do seu Filho. Eu abro um parêntese aqui para fazer uma observação. Se você, que nos assiste através do canal Jornal Hora Final, não está à altura de entender essas palavras, procure se reexaminar e evitar comentários contraditórios, que de imediato aqui é identificado, humildemente falando, sem querer me tornar uma pessoa, um indivíduo apenas crítico, mas observador, conseguimos identificar na hora que essas pessoas não conseguem enxergar 30 centímetros
além da sua imaginação. E nós queremos lidar com coisas preciosas. A mina de conhecimento espiritual, conhecimento, está lá em Arabe, conhecido como livro de Jó 28. Sem avocarmos qualquer atenção, porque somos realmente, eu sou um cidadão reciclado. Mas não admitimos, não aceitamos continuar o grau de cultura em que nós iniciamos os nossos estudos de preparo. Temos que crescer na graça, no conhecimento, não é isso? Avançarmos cada vez mais. Eu vou lhe ensinar agora como dissipar qualquer dúvida, em relação à existência do Criador. E tenho certeza que essa revelação, a exemplo de outras, talvez nunca tenha passado pela sua mente, nem pela minha, porque eu sou um epígono, um discípulo realmente do Espírito da Verdade. Primeiramente, abra comigo, por favor, em 1 Cafos, 1 Pedro, conhecido como Pedro, né? Cafos, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Vou repetir. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar, esse verbo, essa atitude, é transferir para ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade. Antes de passarmos para o capítulo e versículo seguinte, que está no livro de Salmos, Telerim 55, eu quero fazer aqui mais uma observação. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, vai transferir para ele todas as nossas preocupações e receber, em troca da nossa fé, da nossa atitude, a resposta a esses anseios, a essas preocupações. Por um motivo óbvio, mas que vai ser inserido dentro desta prova, por um motivo óbvio, mas que vai ser inserido dentro desta prova, como revelação, e que ele é real e verdadeiro. Você não está jogando a sua preocupação para o espaço. Você está lançando aquele que é real e verdadeiro. Provas incontestáveis da sua existência, inumeráveis, mas nós estamos aprendendo agora a nos recursarmos de revelações de sabedoria para eliminar qualquer dúvida de incredulidade que porventura ainda tente bater a sua porta espiritual, da sua casa espiritual. Bom, eis que estou à porta e bato. Aí sim, podemos abrir para o nosso Salvador amado. Agora, se o inimigo quiser trazer dúvidas ao seu coração, você vai eliminar de vez com essas revelações. Agora, Salmo Telerim 55. 55, se não me engano, é versículo 22. É isso mesmo? Vamos ver aqui. Salmo 55, versículo 22. São revelações tão maravilhosas que eu vou te contar, eu fico 55, verso 22. Isso mesmo. Entregue suas preocupações a Yahu Ulim. Pregar para ele, transferir para ele. E ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Jamais permitirá que o justo venha a cair se você fizer esse procedimento. Caso contrário, está sujeito, né? 7 vezes cairá o justo e se levantará. Não é mesmo?
Mas se você estiver realmente entregando as suas preocupações para Ele, os cuidados, entrega teu caminho a Yahuwah, confia nele e Ele tudo fará, a garantia de uma permanência em pé, sem dúvida alguma, é incontestável. Bom, agora vamos entrar na revelação que contém esses versículos preciosos. Lançando sobre ele tudo, toda dúvida, toda incredulidade, toda incerteza. Até mesmo aquelas perguntas que muitas vezes as pessoas não têm coragem de apresentar. E ficam perplexas, temerosas de confessar. Eu tenho acompanhado aqui notícias dos principais países do mundo. É alarmante o alto índice de suicídios que ocorre em todo o mundo. É impressionante o número de pessoas que tiram sua própria vida por vários motivos. Isso está estatisticamente revelado, você pode pesquisar. A Organização Mundial de Saúde identifica um número assustador de pessoas que tiram a própria vida, inclusive aqui no Brasil também. Às vezes as pessoas não têm coragem de apresentar o seu pecado para o Altíssimo, preferem se lançar de um prédio, um precipício, qualquer coisa parecida, conforme eu já até falei aqui a respeito, pessoas que suicidaram, eu não pude agir a seu favor, se lançando de um prédio, se espatifando debaixo de uma janela do prédio onde eu morava. As pessoas às vezes não têm coragem de colocar os seus pecados diante do Altíssimo, acham que são pecadores demais. E preferem então dar cabo da própria vida. Isso é motivo de lágrimas espirituais da minha parte, que sou um cidadão reciclado, porque o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito da verdade. Esse é o único pecado imperdoável. Por mais negros que sejam seus pecados, ontem foi aniversário da minha esposa, família toda reunida, parentes, tal. Eu tive a oportunidade de levar-lhes a palavra lá de Yahuwah, Isaías 1, 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz Yahuwah, ainda que os vossos pecados são como escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiseres, note bem, e me ouvides, afirma o Altíssimo, comereis o melhor desta terra. Se recusados for os rebeldes, sereis devorados à espada. Realmente a pessoa é devorada pela própria espada, pela própria palavra, a espada do Espírito, conforme Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Então pessoas estão dando cabo da própria vida porque não sabem como lançar sobre ele. E acham até mesmo que, será que ele existe? Será que ele é real? Eu quero que você coloque em prática o que vai lhe ser ensinado agora. Lança sobre ele, lança sua dúvida sobre ele, mesmo se você estiver duvidando num clima de incredulidade muito forte. Assim mesmo, procure fazer um teste, vamos dizer assim. Fazer um teste. Se ele realmente existe ou não. Lança sobre o nosso Salvador amado. Fale com ele, eu estou lançando sobre ti toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação. A tua palavra diz que tu és real e verdadeiro, não vais permitir que eu seja abalado. Estou lançando sobre ti. E sabe o que vai acontecer neste gesto? Pelo fato de ele não ser uma coisa inane,
realmente ser vivo, real e verdadeiro, vai lhe trazer experiências que você nunca teve na sua vida. Vai falar com você, vai trazer sentimentos e convicções impressionantes. E você então vai passar a entender que está se relacionando com um ser vivo, real e verdadeiro. E vai identificar também. A sua voz, porque ele convence, a voz dele é maravilhosa. O Espírito da verdade nos convence. Pecado, da justiça e do juízo. Seja o que for que você estiver precisando, passando agora na sua vida, na sua mente, até mesmo duvidando da existência do Criador, faça esse teste. Coloque isso em prática. Não é pecado algum. Você lembra o caso de Gideão? Se realmente tu vais me usar para libertar o seu povo, fez aquele teste com aquela lã, né? Com aquele novelo, com aquela peça umedecida, e depois confirmou a realidade que estava sendo usada pelo Espírito da verdade, porque o desafio era muito grande. Inimigos, uma multidão que pareciam gafanhotos. Os 300, de 32 mil homens, apenas 300 sobraram. Na primeira peneirada, logo de cara, 32 mil, o Altíssimo diz, tem muita gente com você. E foi selecionando até sobrar apenas 300, chamados 300 gideões, com os quais ele venceu aquele desafio impressionante. É maravilhoso aprendermos pelo Espírito da Verdade. Diz que alguém, certa vez, estava na dúvida se o Altíssimo existia ou não. Fez uma prova. Se realmente tu existes, e pediu lá um sinal. Uma árvore que estava nos arredores lá da sua casa, que deveria amanhecer totalmente seca. Parece estranho, né? E aconteceu. Tem um caso lá da figueira, né? Que o Altíssimo amaldiçoou e ela secou totalmente. E os discípulos, aquela figueira que tu amaldiçoaste secou. E os discípulos ficaram admirados. E eles, a majestade disse o quê? Educando-os de forma bem didática, tiveres fé, ainda que seja uma pequena fé, você conseguirá tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que nos é permitido pelo Espírito da Verdade. Portanto, confessa para Ele, seja qual for o pecado. O que a Bíblia diz? As Escrituras Sagradas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que está em secreto te compensará. Fale com Ele a verdade. Eu estou aqui, estou duvidando se tu existe mesmo, né? Eu quero saber se tu és real e verdadeiro. Qual é o teu nome verdadeiro? Cada um fala que teu nome é de um jeito. Fale com Ele, abre o coração para Ele, Ele já sabe mesmo. O que diz lá em Provérbios 28:13? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele é maravilhoso. Ele quer a nossa alegria completa, conforme 1 Yaúrana 1:4, conhecido como a Epístola de João. Estas coisas vos escrevi para que a vossa alegria, o quê? Seja completa. Completa. Ele quer que a nossa alegria seja completa. Por isso não esconda nada dele. Você pode até esconder dos outros. Não tem necessidade de sair falando para todo mundo que você fez ou deixou de fazer.
Eu, por exemplo, não teria coragem de sair confessando para todo mundo que eu já aprontei na vida. Eu confessei para ele, fui perdoado por ele, né? Homem algum na face da terra que me perdoou. Homem algum na face da terra que me perdoou. Mas ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Um abraço. Se você ainda tem alguma dúvida, conte para ele. Se quiser conversar conosco, ministériohorafinal@hotmail.com.